Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe também nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. Convido você a ler comigo o texto de Mateus, capítulo 24, verso de número 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós temos aqui já o momento final do ministério terreno de Cristo. Ele visita o templo com os seus discípulos e, ao saírem do templo, os discípulos chamam a atenção de Jesus para a construção, para a beleza daquele lugar. Os discípulos estavam impressionados demais com toda a ostentação e beleza do templo. Eles estavam impressionados com aquilo que não deveria impressioná-los naquele momento. Não que a grande estrutura do templo não fosse realmente impressionante, mas eles estavam ao lado de Cristo Jesus. Como que, estando ao lado de Cristo Jesus, o motivo do templo, eles passam a olhar o templo e não a Cristo? Às vezes a gente faz a mesma coisa. Às vezes nós vamos até a igreja e ficamos impressionados com as bandas, com as luzes, com o ambiente, talvez até mesmo com a figura muito bem polida de um grande pregador, a sua oratória, a sua eloquência, e não nos damos conta de que Cristo é aquele que deve ser adorado no culto ao Senhor, no culto que é para Ele. Logo, o que te impressiona? Será que o que te impressiona são muito mais os feitos de Jesus do que a própria pessoa dele? Será que o que te impressiona é muito mais aquilo que a igreja produz, aquilo que a igreja oferece, do que a pessoa do próprio Cristo? É claro que todas essas coisas são belas, são boas, podem ser contempladas, mas não deixe que elas embacem a visão de Cristo, que está tão clara para que você ame de verdade, siga de verdade e aprenda com Ele. Se impressione pela coisa certa, se impressione com Jesus. Os discípulos estavam abismados, encantados com o templo e não perceberam que ao lado deles estava o próprio Deus encarnado. O templo, que era para ser a habitação, o tabernáculo de Deus com os homens, já estava ali ao lado deles, o próprio Cristo, o próprio Verbo que se fez carne, e eles não conseguiam entender, vislumbrar a beleza daquele momento. Não faça como aqueles discípulos. Olhe para Cristo Jesus e não deixe que as outras coisas, que também são belas, claro que também ocupam um lugar importante em nossas vidas, mas não deixem que essas coisas tirem de você o foco de correr olhando para o autor e consumador da sua fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você vai se impressionar com alguma coisa, se impressione com Jesus.